Fala pessoal, tudo bem com vocês? Dando início a mais um Oftcast, é um prazer estar aqui mais uma vez e mais um episódio de revisão. Para quem não tem acompanhado, a gente tem feito uma série de episódios de revisão em que a gente, após um tempo em que a gente teve determinados temas no nosso extensivo, a gente traz a revisão em formato podcast, que acaba sendo muito útil para os alunos do curso e também para quem eventualmente não é nosso aluno e quer fazer uma revisão sobre o assunto voltado para a prova do CBO e teste do progresso. O tema de hoje vai ser conjuntiva e esclera. Então, a gente vai falar da parte básica, anatomia, histologia de conjuntiva e esclera e também da parte clínica, doenças da conjuntiva, doenças foliculares, as esclerites, episclerites. Então, vai ser bem rico aqui, sempre com aquele intuito de poder também, além de discutir os temas, dar macetes, dicas de prova e também mostrar algumas imagens para vocês. Perfeito? Para essa conversa, eu tenho o prazer de contar mais uma vez com a presença aqui da nossa base, né? A base vem forte, do nosso novo time de professores, né? O Iago, o Pedro e o Flávio, os três preceptores da USP também estão incorporando o nosso time de professores. Sejam bem-vindos, meninos. Obrigado, Bernardo. Vamos lá para mais uma revisão. Agora sobre um assunto que é fácil até da gente conversar, porque é muito cotidiano ali, então a galera vai gostar, com certeza. Olá, amigos. Prazer estar aqui novamente. Um assunto muito dinâmico, muito interessante para a gente ter essa conversa aqui hoje. Fala, galera. Satisfação estar aqui com vocês. Vamos finalmente finalizar esse grande bloco de córnea, conjuntiva e esclera. Vamos que vamos, tem muita coisa para a gente ver aqui também. É isso aí, pessoal. Então, a ideia é a gente começar aqui pela parte de conjuntiva. Esses temas têm caído muito. Flavinho vai até trazer uma estatística para a gente. Vou passar a bola para ele, ele vai trazer aqui os principais insights da parte de bases de conjuntiva. Quando a gente fala de bases, é a parte de anatomia, histologia, nessa parte que cai na prova teórica 1. É contigo, Flavinho. Muito bem, galera. Então, assim, conjuntiva, apesar de estar ali no finalzinho do bloco de córnea, tem sido um assunto que tem crescido bastante na nossa prova do CBO. Para vocês terem ideia, em relação a bases, nos últimos 16 anos a gente teve basicamente 15 questões de bases. E nos últimos 5 anos a gente tem tido um plus, um aumento, pelo menos a cada ano tem tido uma questão. E às vezes uma questão faz total diferença na diferença entre a aprovação ou a reprovação. E você vai lembrar desses conceitos e vai garantir mais esse pontinho na sua prova. E aí, galera, quando a gente começa a falar sobre conjuntiva, começando especificamente ali na parte da histologia, aqui a gente tem uma estrela. Uma estrela que até então a gente não viu em nenhuma outra parte de histologia. É exatamente a célula caliciforme. Em nenhum outro epitélio até então, a gente viu a célula caliciforme. Então ela é a grande estrela da conjuntiva. É para ter ali na conjuntiva e não é para ter na córnea, como a gente vai ver daqui a pouco. E aí, quando a gente começa a falar sobre o epitélio dessa conjuntiva, existe até um pouquinho de divergência. Mas os trabalhos mais clássicos, eles são bem categóricos em afirmar. Você tem um epitélio estratificado, não queratinizado e contendo células caliciformes. Agora, a CBO, na sua versão mais clássica, trazendo os trabalhos mais completos, ele consegue até definir que tipo de conjuntiva, que tipo de epitélio você tem a depender da área. Então, por exemplo, lá na região da região do limbo, na região do bulbo ocular, a gente tem a conjuntiva bulbar. E essa conjuntiva, pessoal, é do tipo pavimentoso não estratificado. Não queratinizado. Relembrando, pavimentoso não queratinizado. Quando a gente passa para a região do fórnice, a gente já tem, na verdade, um epitélio colunar. E finalizando ali na região do tarso, a gente tem um epitélio cúbico. E isso pode ser uma questãozinha lá da sua prova. A literatura mais atual foi até um pouco mais simples em categorizar isso. Por exemplo, a Academia 2013-2024 só fala que é um epitélio escamoso. Mas quando você olha os trabalhos realmente mais completos, os mais clássicos, eles fazem essa diferenciação. E aí, beleza, epitélio agora a gente já entendeu. É célula caliciforme. Só que a conjuntiva não é só epitélio. A gente tem, por exemplo, a camada linfóide. E aí você lembra lá no estroma que a gente tem essa camada de linfóide, a gente consegue até fazer uma relação com a clínica. Lembra lá da nossa graduação em que a gente estava estudando, por exemplo, gastro, e a gente via que existiam uns tumores relacionados a essa mucosa do estômago, né, que a gente chamava de gout, né, o tecido linfóide associado à mucosa gástrica. Aqui na conjuntiva, como a conjuntiva está logo ali, ó, em frente com o meio ambiente,
a gente também tem que ter um tecido de defesa. Então, é um tecido linfóide associado à conjuntiva, que carinhosamente a gente chama de CAUT. Só que aí aqui a gente tem um insight bem importante, que pode ser inclusive uma coisa que seu chefe pergunte a você lá no ambulatório. Por quê? Porque essa camada de tecido linfóide, ele só se desenvolve ali completamente a partir dos 3 meses de idade. E parece que é pergunta que todo mundo gosta de fazer, né? Esse tipo de conjuntivite aqui é uma conjuntivite folicular ou papilar, como o Iago vai falar daqui a pouco? Pessoal, então conjuntivite neonatal, a gente não vai ter folículo naquela região. Por quê? 28 dias de vida, a gente não vai ter ainda tecido linfóide formado. Tudo bem? E só para ilustrar isso que você falou, né, a gente não pode esquecer, né, do linfoma, né, já que você falou que tem tecido linfóide na conjuntiva, a gente não pode esquecer que ela pode ser sede de linfoma, né, essa mancha salmon patch é extremamente característico, já apareceu em prova. Se você vê na conjuntiva uma lesão meio rosada, meio salmão, esse aqui ainda tem a seta apontando para um vasonutridor, que ainda chama bastante atenção. A gente tem que pensar em um tumor linfoproliferativo, aí você vai fazer uma biópsia para ver se é um linfoma de fato ou se pode ser uma hiperplasia linfóide reacional. E aí, só para agregar conhecimento, né, o linfoma, nesse caso, é o linfoma extranodal da zona marginal, que é o outro nome que o linfoma MALT tem, tá? Então pode aparecer na prova linfoma MALT ou CAUT, né, que é associado à conjuntiva ou associado à mucosa, né, são variações, mas também pode se aparecer como linfoma extranodal da zona marginal, lembrando que são linfócitos, linfoma não Hodgkin de células B. Tá? Então algumas coisas a mais para a gente agregar aí. Muito bem, perfeito. E aí a gente sai agora do bulbo ocular e a gente vai para uma região mais específica desse bulbo, justamente ali na transição entre a esclera e a córnea, uma região muito querida chamada de limbo. E esse limbo, galera, tem umas particularidades em específico. Queria trazer 2 aqui para você. A primeira delas é que exatamente nessa região de transição, a gente vai ter umas estruturas mais lineares, ali mais radiais saindo do limbo, que exatamente são as palissadas de Vogt. E essas palissadas, elas são de vital importância para a nossa córnea. Por quê? É exatamente ali naquela região em que a gente vai ter células pluripotentes. Células pluripotentes, então, que vão conseguir regenerar o epitélio da córnea, por exemplo, quando a gente está diante de uma lesão. Tudo bem? E além disso, pessoal, essas palissadas, elas funcionam também como uma barreira. Por quê? Não é normal a gente ver uma conjuntiva avançando sobre a córnea, porque exatamente essa região do limbo funciona como uma barreira. Além disso, se você vê célula caliciforme, então, formando ali por cima da córnea, isso é patológico. É um sinal indireto que você tem um limbo que não está saudável. E aí, quando a gente fala de limbo saudável, o CBO e a Academia Americana têm um pouco de divergência para saber quantos % do limbo são necessários para que a gente tenha, então, a função adequada. A Academia Americana traz ali a partir de 30% de limbo saudável. Já o CBO crava 50%. Tem um pouquinho dessa divergência, tá certo? Mas, basicamente, é isso que a gente tem que saber das palissadas de Vogt. Mas a região do limbo, a gente ainda tem uma importância a mais. Principalmente, né, Pedrinho, para quem faz cirurgia do glaucoma. Porque exatamente ali naquela região do limbo, a gente tem o trabeculado por baixo. E é exatamente nessa região em que o cirurgião do glaucoma, na trabeculectomia, vai agir para melhorar a drenagem do humor aquoso naquela região. Beleza? Então, beleza. Falamos do olho, falamos do limbo. Vamos agora relembrar aquela região que adora acumular remela quando você acorda, que é exatamente aqui, o canto mais medial. E aí, galera, a gente tem basicamente 2 estruturas que eu queria falar para vocês. Primeira é a prega semilunar, que é até um resquício mais evolutivo, já que no reino animal, antigamente existia até uma terceira pálpebra ali naquela região. Acredita-se que a prega semilunar é meio que um resquício disso. E além de bastante célula caliciforme para gerar essa produção de remela, a gente vai ter também, pode ter tecido muscular, tá certo? E gordura, tem que lembrar disso. E também a carúncula, pessoal, carúncula é mais tranquilo. É mais fácil a gente falar o que não tem na carúncula do que o que tem. Então você vai gravar aqui agora que não existe glândula sudorípara na carúncula, tá certo? Perfeito. Já que a gente está falando de glândula, na região da conjuntiva a gente tem que lembrar também de 2 tipos de glândula, que são as glândulas produtoras de lágrima e as glândulas produtoras de muco.
Só que essa produção de lágrima é principalmente o componente aquoso mais basal, diferente da nossa produção reflexa, que é lá da nossa glândula lacrimal. E aqui, basicamente, a gente tem 2 tipos de glândula. A glândula de Krause, que a gente combinou lá na aula, que está mais presente lá no fórnice superior, e a glândula de Wolfram, que a gente tem principalmente na base do tarso. E aí, para finalizar, falando das glândulas produtoras de muco, a gente tem basicamente 3, que é a glândula de Mans, que está no limbo, as células caliciformes, que estão mais presentes ali na conjuntiva bulbar, e a gente tem também as criptas de Henle, que são principalmente na base do tarso. Beleza? Para a gente finalizar a conjuntiva, vamos relembrar vascularização, inervação e drenagem linfática. Começando pela drenagem linfática. Por quê? Lá na órbita, a gente combinou em aula que não existia sistema linfático. Mas aqui na conjuntiva, e é exatamente nesse momento que você vai ver muito oftalmo palpando o linfonodo, porque a gente tem que lembrar que existe sim drenagem linfática, que são principalmente para os linfonodos aqui pré-auriculares e também submandibulares. Então, quando o Iago falar, por exemplo, das conjuntivites, a gente pode ter a propagação para o linfonodo. Em algumas neoplasias, a gente também pode ter disseminação linfática, tá certo? Então, tem que ficar atento nesse sentido. Em relação à vascularização arterial, pessoal, são várias artérias, mas o conceito que eu quero que você grave é que todas elas vêm da artéria carótida interna e depois da oftálmica. Só que aí vem um monte de ramo. Inclusive, grava isso para a conjuntiva bulbar, a gente tem lá, principalmente, as artérias ciliares anteriores. Beleza? E para fechar a inervação, a gente tem basicamente 4 nervos, que são o frontal, o nasociliar, lacrimal e também infraorbital. Beleza? Então, galera, de conjuntiva, isso é o que é o mais importante para a gente revisar aqui. Vou finalizar aqui minha parte no tempo para a gente só finalizar ali falando do tênon, parte que o cirurgião de pterígio adora mexer, porque é principalmente a parte que está mais doente. E aí, o que é que na verdade é o tênon? É uma espécie de fáscia fibrovascular que tem 2 folhetos e está ali entre a conjuntiva e a esclera. E aí, galera, a prova adora perguntar, principalmente, em que região esse tênon ele é penetrado pelos músculos retos. E aí você tem que gravar que o local em que isso acontece é principalmente ali 10 milímetros posterior à inserção desse músculo na esclera, tá certo? Lembrando lá do espiral de Tilot, grava 10 milímetros depois de cada músculozinho desse, tá certo? E por fim, esse tênon, pessoal, ele é contínuo às meninges mais posteriormente, tá certo? Começa lá na frente do olho e continua nas meninges, e ele tem a região mais espessa na região do equador, que é uma pergunta que eles também adoram fazer em prova. Beleza? Sobre tênon, eu falaria na parte de episclera, mas também já adiantando, né? Ele é extremamente fundido, extremamente aderido à episclera na região próxima do limbo. Tá? Isso é uma coisa que também aparece em questões. E essa adesão vai ficando mais fraca na direção do equador do olho. Então, onde o tênon está bem grudado com a episclera ali próximo do limbo, isso vai enfraquecendo na região mais posterior. Bernardo, Flávio, eu queria só fazer um comentário também sobre essa parte de base de conjuntiva, que já vi cair até lâmina histopatológica dessa região. E como as células caliciformes são a nossa estrela, nós temos que lembrar que elas se coram com PAS. Então, mais um insight que já caiu em prova. Então, vamos lembrar do ácido periódico de Schiff, que cora as células caliciformes. Muito bem. E o Bernardo tocou nesse assunto de adesão. Também, que já fez a sua fasectomia extracapsular ou já fez alguma evisceração, sabe os locais em que a conjuntiva é mais aderida. São principalmente ali na região do limbo, também na região do tarso. Beleza? Boa, perfeito, pessoal. Ótima revisão dessa parte de base de conjuntiva. Agora a gente vai falar um pouquinho da parte de patologia, né? Então eu queria passar a bola para o Iago para ele abordar aqui a parte de patologia da conjuntiva, mostrar o que mais cai, comentar para a galera algumas dicas aí, sem dica ruim dessa vez. Né? Vamos lá. Para começar, a gente tem que entender que as síndromes ali, as doenças da conjuntiva, vão ser divididas nas síndromes foliculares e nas síndromes papilares, e para isso a gente precisa daquela perguntinha clássica da diferenciação da papila para o folículo. A papila ela vai ter um core que é fibrovascular, que vai ser recoberto pelo epitélio conjuntival. E ela vai ter uma formação ali por células que vão ter neutrófilos, eosinófilos, plasmócitos. Já o folículo, a gente vai ter um folículo linfóide que vai ser recoberto pelo epitélio conjuntival. E ele vai ser formado principalmente por linfócitos. E aí, falando especificamente das doenças, né, a gente vai começar falando da mais rotineira,
que é a conjuntivite adenoviral. E a conjuntivite adenoviral, ela vai ser dividida em 2 espectros ali. A gente tem a febre faringoconjuntival, que tem no nome dela a clínica que ela vai trazer pra gente, e a gente tem a conjuntivite epidêmica, que é aquela que a gente costuma ver muito ali no PS, né? E aí aqui tem uma coisa muito chata que a gente precisa saber, que são quais adenovírus causam cada um dos problemas, né? Na febre faringoconjuntival, a gente tem que lembrar que vão ser os sorotipos 3, 4 e 7, e na forma epidêmica, que é o 8, 11, 19 e 37. E a clínica da conjuntivite em si, a gente acaba ficando muito familiarizado com ela, mas vai ter aquela fase aguda, com a conjuntiva muito permeada, uma secreção mucoide, os folículos, pode ter uma ceratite superficial, e essa fase pode complicar com a formação de pseudomembranas. E na forma crônica, que vai acontecer ali a partir de 7 dias, a gente pode ter uma complicação, que são os infiltrados subepiteliais. Deixa eu mostrar aqui na imagem, né? Então, aqui um exemplo de uma conjuntivite adenoviral com formação de membrana. Então, as membranas estão bem claras aqui na região da conjuntiva tarsal inferior, uma conjuntiva bem permeada. Então, e agora eu vou mostrar para vocês os infiltrados subepiteliais, que são, como o Iago disse, uma complicação, às vezes chatinha de tratar, às vezes o paciente tem que usar corticoide por muito tempo, né? Então, aí os infiltrados subepiteliais da conjuntivite adenoviral, não é raro encontrar paciente aí com infiltrado, teve residente na minha época que teve infiltrado. Demais. Então, acontece. E é isso, né? Os infiltrados, o chato deles é que eles vão dar muita fotofobia no paciente, baixam a visão, mas é importante a gente lembrar que na febre faringoconjuntival eles são incomuns, a gente não encontra tanto. E saber dessas complicações, tanto da pseudomembrana quanto do infiltrado subepitelial, é importante porque eles vão nortear ali o tratamento. Porque, em geral, a conjuntivite a gente vai tratar com sintomáticos. A gente vai dar lubrificante, vai pedir para o paciente fazer compressa fria, tem que lembrar da parte epidemiológica para a gente evitar a disseminação, porque é uma doença muito contagiosa. Mas se a gente tiver complicação, como a pseudomembrana, a gente vai começar a usar o corticoide. E na pseudomembrana tem que fazer a remoção mecânica também dela para evitar a formação de simbléfaro. No infiltrado subepitelial, o Bernardo já disse, a gente vai usar corticoide. Às vezes o paciente precisa ficar usando corticoide por muito tempo, por conta de recorrência. E, em geral, a gente vai até fazer um tratamento de longo prazo ali para poupar corticoide, a gente vai usar imunossupressor. O melhor exemplo é o tacrolimus. Outra doença que adora cair em prova é o molusco contagioso, que vai ser caracteristicamente uma conjuntivite folicular que vai ser mais crônica. E aqui é importante porque a gente tem que avaliar a pálpebra do paciente que vai ter essa lesão que o Bernardo colocou aqui na tela pra gente. Ela é característica. Já caiu em prova de imagem do CBO, uma conjuntivite folicular, e aí a pessoa ficou olhando só a conjuntiva, tem pouco tempo, deve ter uns 2 anos, ficou olhando só a conjuntiva, não reparou que na pálpebra tinha um nódulozinho umbilicado, e aí marcou lá clamídia e tal, e era uma questão de molusco contagioso. Então, assim, realmente adora cair em prova, então é uma causa bem clássica de conjuntivite folicular, não é uma coisa que a gente vê tanto na prática, mas na prova quase todo ano cai. Então, esse nódulozinho umbilicado, tem que lembrar que é o poxvírus, né? Exatamente, que é causado pelo poxvírus e que, em geral, vai ser assim, como o Bernardo mostrou aqui pra gente. Vai ser uma lesão que tá ali meio escondida na pálpebra, e se a gente não encontra isso de uma forma unilateral, uma lesão única, a gente vai pensar na forma disseminada dela, que está muito relacionado com pacientes que têm imunossupressão. O tratamento dele vai ser baseado na exérese dessa lesão. A gente pode também curetar ela ou fazer o tratamento com CRIO. E aí, já outro patógeno que gosta muito de fazer conjuntivite folicular é a clamídia. E ela também tem 2 espectros. Tem um espectro que está relacionado aí com subdesenvolvimento, vai ter uma transmissão direta por fomites também, que é o tracoma. E o outro, que é a conjuntivite de inclusão do adulto, que vai ser uma IST. E aqui, mais uma vez, a gente precisa saber os sorotipos. No tracoma vai ser o A, o B, o BA e o C. E na conjuntivite de inclusão do adulto vai ser do D até o K. E aí aqui eu tenho uma dica, Bernardo. Só para não perder o costume, mas eu prometo que essa não é ruim. Gente, para lembrar quais são os sorotipos que causam a conjuntivite de inclusão do adulto, a gente não precisa se esforçar muito, né? Vai ser a partir do D ali, então é a conjuntivite de inclusão do adulto. No tracoma não tem isso. E aí a gente tem que lembrar que o tracoma tem fases de doença que a gente tem que saber de forma bem definida. A gente vai ter o tracoma folicular, que vai ter ali mais de 5 folículos, que tem mais do que 0,5 milímetros. O tracoma folicular intenso,
que vai ter o apagamento ali de 50% dos vasos da conjuntiva tarsal. E no tracoma folicular, a gente não pode esquecer da formação das fossetas de Herbert, que a gente já tinha conversado lá na revisão, quando a gente falou das pseudofossetas. Aqui a gente está falando das originais, que é essa imagem que o Bernardo trouxe para a gente. É isso aí, patognomônico, né, de tracoma isso daí, então tem que gravar. Caiu no limbo umas fossetas, né, uns buracos, assim, não tem outro diagnóstico que não... É igual o Iago falou, não confundir com a pseudofosseta da alergia ocular, que o limbo tá meio gelatinoso, cheio de papila, e aí tem nódulos de Horner-Trantas e tal, e tem essas pseudofossetas. Se não tiver nada disso, só esses buracos aí tem que pensar em fosseta de Herbert. Exatamente, e essa imagem é boa porque ela também mostra o local característico, que é o limbo superior, né? E essas duas fases do tracoma representam a fase aguda da doença, e é nessa fase que a gente tem uma maior transmissão também. E a partir daqui a gente já começa com as fases sequelares. E nas fases sequelares a gente vai ter ali o tracoma cicatricial, que vai ter caracteristicamente essa imagem da linha de Alt. O tracoma triquiático, que é quando essa linha de Alt já começa a fazer com que tenha uma triquíase nesse olho, os cílios já vão começar a tocar ali na córnea, até que a gente vai chegar ali na opacidade corneana. E é importante a gente lembrar que esses pacientes podem até evoluir para cegueira. E o tracoma é a principal causa prevenível de cegueira que nós temos, né? E bem interessante isso, né? Pensar que até hoje tem, né? E tem mesmo em lugares menos desenvolvidos pelo mundo, inclusive no Brasil. Mas é interessante entender o espectro, né? Então a conjuntiva inflama bastante, tem folículo e tal, fase ativa, depois evolui para a fase cicatricial, com que essa conjuntiva tarsal começa a cicatrizar, forma a linha de Alt, e essa cicatrização promove a formação do entrópio, da triquíase, né? Então essa cicatrização interna faz com que a pálpebra comece a reverter, os cílios começam a tocar na córnea, até evoluir para cegueira, né? Então esse achado aqui da linha de Alt, essa linha cicatricial na conjuntiva, é extremamente clássico, né, de tracoma, tem que bater o olho e tem que pensar em tracoma. Tá? Lembrando que todas essas imagens, pessoal, é do nosso banco de imagens. Então, se você tem acesso ao nosso aplicativo, vai lá, acessa o banco de imagens, dê uma olhada nessas imagens que são importantes, tiradas das principais referências de prova e que o CBO tem utilizado também nas questões de imagem. Tem que aproveitar muito essas imagens porque cai bastante, chega na hora ali, eles podem até não dar muita informação, mas tem umas que são muito características, né? E aí, no diagnóstico, além da gente lembrar da clínica do tracoma, é importante a gente lembrar também que a gente vai ter aqui a imunofluorescência como um ponto-chave e que na cultura a gente vai usar o meio de McCoy, que a gente lembra ali da aula como McClamídia, né? No tratamento, a gente vai usar a conduta SAFE, que é surgery, quando a gente já tiver esse acometimento palpebral, para a gente evitar essa triquíase, essa inversão da pálpebra que o Bernardo comentou. Os antibióticos, e o principal exemplo aqui vai ser a azitromicina, até pela comodidade posológica que ela traz, mas a doxiciclina também pode ser usada. Facial clean, que é para a gente lembrar que está relacionado com subdesenvolvimento e com a falta de higiene. Environment, que vai levar a gente a pensar se aquela comunidade está sendo atingida como um todo, se a gente vai tentar tratar só aquele indivíduo. Medidas populacionais, muitas vezes nessas cidades, nessas regiões endêmicas, né, eles tratam todo mundo com doxiciclina, tetraciclina, né, então realmente é uma condição associada à extrema pobreza e que precisa de tratamento muito sério. E só sobre a cirurgia, eu acho importante pontuar, porque sempre cai em prova, pessoal. Então, é um entrópio cicatricial e a cirurgia que é realizada chama blefarotomia com rotação marginal. Sempre cai em prova. Então, grava, cirurgia do entrópio cicatricial é blefarotomia com rotação marginal. Eles adoram. E lembrar também que tem um risco ali de necrosar e tudo, é uma coisa meio complexa, né? E aí, em relação à conjuntivite de inclusão, que é uma IST, a gente tem que lembrar que na prova, pelo menos, sempre ela vai vir associada com corrimento uretral, para a gente direcionar para essa questão da associação dela com doenças sexualmente transmissíveis, que a gente tem que investigar também outros quadros, tem que investigar se esse paciente não está infectado por alguma outra doença de transmissão sexual. Outra conjuntivite que é muito importante da gente lembrar é a síndrome óculo-glandular de Parinot, que em geral vai ser causada pela Bartonella, mas também tem outros patógenos, até tuberculose pode causar a síndrome óculo-glandular de Parinot. E aí a gente tem que lembrar aqui da doença da arranhadura do gato, porque nesses pacientes a gente pode também encontrar o quadro de neuroretinite.
E aqui o nosso grande trunfo, né, contra as doenças estranhas vai ser o tratamento com a doxiciclina. A gente não pode esquecer também da conjuntivite medicamentosa. A conjuntivite medicamentosa gosta muito de cair ali para a gente pensar nesse diagnóstico diferencial que ela traz, e um grande exemplo é a brimonidina. E como a gente já falou da conjuntivite de inclusão, é importante a gente lembrar de uma outra IST que também pode acometer a conjuntiva, que é a conjuntivite gonocócica, que vai ter aquela secreção purulenta, característica, tem um risco de perfuração corneana, o Pedrinho até citou elas quando a gente falou ali das chilenas, e é uma doença de notificação compulsória. E aqui o acometimento corneano é determinante em como a gente vai fazer o tratamento, porque se eu não tenho acometimento corneano, eu consigo fazer o tratamento com uma dose única de ceftriaxona intramuscular. A gente vai associar ali um colírio antibiótico, ciprofloxacina de 4 em 4, por exemplo. Mas se eu tenho acometimento corneano, é uma doença muito grave. Então a gente vai ter que internar esse paciente, fazer 1 grama de ceftriaxona intravenoso de 12 em 12 horas por 3 dias, e também vai ter essa associação com o uso do colírio de ciprofloxacino. Eu costumo até falar que quem já viu algum paciente com conjuntivite gonocócica nunca mais esquece. Não porque tem como esquecer. É muita Aí a imagem secreção. de um olhinho derretendo por uma Muita secreção, por um gonococo quadro aí, hiperagudo. na imagem. E você vai depois citar também o acometimento nas conjuntivites neonatais desse agente. Tem que saber muito bem guardar esse acometimento. É isso aí, Pedrinho. Porque, e aqui é importante a gente lembrar do casal ali, que sempre anda junto, né? Que é o gonococo e a clamídia. Então, em geral, a gente vai fazer o tratamento para as duas condições quando a gente encontrar. E aí, agora fica até fácil a gente falar da conjuntivite neonatal, porque a gente já falou dos 2 principais agentes, mas a gente não pode esquecer que, dependendo da temporalidade em que acontece, a gente vai pensar em coisas diferentes. Se acontece muito rápido, aconteceu ali no primeiro dia a conjuntivite, a gente tem que pensar na conjuntivite química, que vai ser justamente ali, normalmente, pelo nitrato de prata 1%, que é usado para prevenir as outras conjuntivites neonatais. Se a doença acontecer ali entre o 30º, entre o 3º e o 5º dia, a gente já vai pensar numa conjuntivite aguda, normalmente vai ter muita secreção, vai ter muito pus, e a gente vai pensar que o agente deve ser o gonococo. Se acontecer a partir do 7º dia, a gente já pensa na clamídia, e a gente tem sempre que se preocupar com as complicações dela, que são a otite e a pneumonia. E aí, quando a gente fala da conjuntivite gonocócica, é até fácil da gente fazer o paralelo, porque não vai fazer tanta diferença assim do quadro que a gente vai encontrar no adulto. Também vai ser uma coisa dramática, a gente também vai ter que fazer um tratamento intensivo. Só que quando a gente pensa na conjuntivite por clamídia, o Flavinho já deu a dica pra gente. Embora ela seja causada pelos mesmos sorotipos da conjuntivite de inclusão do adulto, ela não vai ter caracteristicamente os folículos, porque a criança ainda não tem essa capacidade de ter a reação folicular, e caracteristicamente ela vai ter a formação de muita pseudomembrana. E aí, para a gente finalizar aqui a nossa conversa sobre essas conjuntivites, a gente tem que lembrar da conjuntivite lenhosa, que é mais comum em mulheres, costuma ser bilateral e tem a formação de membranas grosseiras. É essa imagem que eu mostrei para vocês, assim, é bizarro. E ela vai acontecer por conta do acúmulo de fibrina, devido a uma deficiência ali do plasminogênio. E aí vai ser um tratamento que a gente vai fazer com a suplementação desse plasminogênio, né? Perfeito, né? Essa imagem também é inesquecível. Eu já acompanhei paciente assim lá no HC, né? Essas coisas que aparecem no HC, e você tem que, às vezes, tinha que fazer remoção cirúrgica dessas membranas, né? Extremamente aderido, né? Por isso o nome lenhosa, né? Parece ali às vezes é tão aderida, é tão complexa essa membrana que às vezes parece madeira ali, né? Um pedaço de lenha. Então, assim, realmente são membranas grosseiras e que às vezes precisa ter remoção cirúrgica, como o Iago falou, uma deficiência de plasminogênio. Queria só acrescentar um conceito que realmente é uma medida de saúde pública, né? A questão do método de Credé com nitrato de prata, só tem que tomar o seguinte cuidado. Caso caia na sua prova dizendo que o nitrato de prata ele protege contra todas as formas de conjuntivite neonatal, a gente tem que lembrar que ele vai proteger contra o gonococo, né? Exatamente. Já tem outras coisas que a gente pode fazer, como por exemplo a iodopovidina tópica 2,5%, tetraciclina, eritromicina pomada, que aí sim essas coisas conseguem fazer a prevenção tanto do gonococo quanto também da clamídia. E um último detalhe é que a questão pode te induzir dizendo que você só vai fazer essa profilaxia caso seja um parto vaginal.
Mas é lei você também fazer a prevenção caso seja um parto cesárea, certo? E acaba na prova do CBO até a consideração do nitrato de prata e era 1%. Pode ser 1%, às vezes eles colocam 2%. Também é importante isso que o Flavinho falou, porque essas outras opções ali de profilaxia, às vezes causam até menos conjuntivite química. Não, eu vou dar um relato de paternidade, né? Eu sou um amigo aqui que tem filho. Primeiro filho, eu tava tão atordoado, tão emocionado, que eu nem prestei atenção nessa parada de colírio. Não, tipo assim, eu não faço ideia, né? O oftalmo que deveria estar de olho nisso, não faço ideia se foi usado, se não foi, o que foi. É no segundo, né? O segundo filho você já tá mais acostumado e tudo mais. Tava emocionado, obviamente, mas mais tranquilo. E eu reparei que eles usaram a iodopovidona. Ótimo. Não usaram nitrato de prata, foi iodopovidona, que é uma coisa que tem sido uma tendência aí de substituir no nitrato de prata por causa da conjuntivite química. Achei que o Bernardo ia falar que tinha levado o iodo. Não, eles pingaram, eu reparei. E mais uma última coisinha de conjuntivite neonatal. Pessoal, é uma emergência oftalmológica e médica. Então, a criança tem que ser investigada sistemicamente, feita internação hospitalar. Então, acompanhar esses Tratar a casos mãe bem de também, perto. isso. É muito importante. O paralelo é assim, se tivesse um podcast sobre pediatras, eles deveriam dar a mesma importância que a gente está dando para conjuntivite neonatal aqui. Boa, todo mundo cumprindo o prazo do horário, não vai ser eu que vou cumprir, quebrar essa regra, que nosso compromisso é entregar esse podcast com 1 hora de duração. Então agora eu vou falar um pouquinho, pessoal, da parte de bases de esclera, tá? Também é um tema que adora cair em prova, tem caído aí pelo menos uma questão por ano, e é um tema que eu acho simples, então acho que vale a pena dar uma dedicada. Vamos lá, começando do princípio, a embriologia da esclera, o que eu preciso saber? Cara, só uma coisa, 2 coisas, vai. Vamos lá, a esclera de um modo geral vai ter origem nas células da crista neural, mas a porção temporal tem origem mesodérmica. Então, todas as vezes que caiu, ele perguntou o quê? A porção temporal, que é a exceção, né? Que tem origem mesodérmica. Então, grava isso. O restante é crista neural, como era no estroma da córnea, no endotélio da córnea. A cronologia, eu gostaria só que vocês gravassem a tendência, digamos assim, que é a esclera ser formada de anterior para posterior e de interno para externo. Então, anterior para posterior, região perilímbica vai ser formada antes do equador, que vai ser formada antes da região ali da lâmina criniforme. Só você sabendo essa cronologia básica, e eu já estou bem satisfeito. Vamos lá. O que gosta de cair em prova? O que mais cai em prova de base de esclera? É a espessura, tá? Então, assim, teve ano que caiu 2 questões disso. Então, assim, é uma coisa que sempre cai. A variação da espessura da esclera. A gente até colocou uma questão no simulado, né? Porque cai muito mesmo. Vamos lá, de um modo geral, para vocês, depois eu vou entrar na especificidade, mas de um modo geral, a esclera ela é mais espessa na região do polo posterior e ali ao redor do nervo óptico, e vai afilando em direção ali à região do equador, afila ainda mais na região sob a inserção dos músculos retos, que é o ponto mais fino, e aí depois ela torna-se mais espessa novamente em direção ao límbo. Então esse é o geral, mas agora entrando na especificidade, porque às vezes ele cobra a especificidade. Na região do polo posterior e ao redor do nervo óptico, 1 a 1,5 milímetro. Na região do equador, 0,5 milímetros. Na região sob a inserção dos músculos retos, que é o ponto mais fino, 0,3 milímetros. E aí torna-se mais espessa novamente em direção no limbo mesmo, 0,8 milímetros. Então isso já caiu em prova N vezes, tem que saber, não dá para dar bobeira. Além disso, ela é um pouco mais espessa no homem do que na mulher e ela é mais espessa e mais opaca nos idosos, tá? Isso cai também. O que já caiu uma vez que eu acho interessante saber? Da mesma forma que a Tenon é contínua com as meninges do nervo óptico, a esclera também na região ali posterior, ela é contínua com a dura mater, tá? Então, uma coisa que já caiu em prova, é importante saber. E é interessante essa questão de você saber que sobre os músculos retos é o ponto mais fino, porque numa situação de trauma contuso é um dos pontos ali mais suscetíveis à ruptura. Além dessa região, sob a exceção dos músculos retos, a gente tem que sempre estar de olho na região nasal superior, que é uma região sensível, e a região formando um arco ali perilimbar oposto ao local de trauma. Então, se você toma, por exemplo, um soco aqui na região temporal, a região perilimbar oposta nasal é sempre uma região suscetível. Então, assim, de base de esclera, o que mais cai é isso da espessura. Depois a gente chega na parte do espiral de Tillot. Também é algo que pode aparecer, não é tão comum, mas pode aparecer. Então, o que é o espiral de Tillot?
Os músculos retos, eles vão formar uma espiral, a inserção deles em relação ao limbo. O que se insere mais próximo é o reto medial. E por que espiral? Porque vai indo contínuo, assim, no sentido horário, né? Então, reto medial, depois vem um reto inferior, depois vem um reto lateral e depois vem um reto superior. Então, o reto medial é o que se insere mais próximo e o reto superior é o que se insere mais distante, tá? E tem aquela brincadeirinha que eu coloco na aula do telefone do espiral de Stillot, que eu acho uma forma muito boa de gravar as distâncias específicas, né? Que é 5565, 6977. Então, liga para o espiral de Stillot, ele não vai te deixar na mão, tá? 5565, 6977. Então, 5,5 milímetros reto medial, 6,5 milímetros reto inferior, 6,9 milímetros reto lateral, 7,7 milímetros o reto superior, beleza? Mas, se você considerar os oblíquos na jogada, são eles que se inserem mais distante do limbo, né? O oblíquo superior, 14 milímetros, lá no quadrante póstero-superotemporal, e o oblíquo inferior, 17 milímetros no quadrante póstero-inferotemporal. Iago, que já operou aí estrabismo, o oblíquo inferior está inserido ali bem próximo da mácula ali, né? A região de inserção já dele é bem... com isso. Inclusive, o fato de ser mais fino na região embaixo dos músculos é o terror dos estrabólogos, né? O estrabólogo tem um medo danado de perfurar claro, né, com razão, perfurar o olho. A minha esposa de vez em quando vem com umas histórias aterrorizantes. A gente que é retinólogo já fez introflexão escleral, como a retina está descolada ali, né? Se você dá uma aprofundada um pouco mais, já drena. Você já ia fazer isso em algum momento, né? Mas assim, tô brincando, pessoal, não é bom fazer isso não. É a melhor drenagem, né? Falando agora um pouco dos canais emissários da esclera. O que é isso? Né? São os pontos em que a esclera é perfurada para passagem de nervos e vasos. Eu coloquei aqui uma imagem interessante, porque já caiu em prova uma imagem parecida com essa. Então, olha só. Percebam que cada músculo reto tem duas artérias. E só esse músculo, um desses músculos que tem apenas uma artéria que está marcada de verde. Qual é esse músculo? É o reto lateral. Já caiu na prova de imagens uma imagem tipo essa, e ele marcou esse músculo que só tinha uma artéria e a resposta era reto lateral. Então, cada músculo reto leva duas artérias ciliares anteriores, só o reto lateral que leva apenas uma artéria ciliar anterior. E essas artérias ciliares anteriores vão perfurar a esclera no nível da inserção dos retos para formar lá o círculo arterial maior da íris, que vai ser importantíssimo na nutrição do corpo ciliar, da íris, né, e do segmento anterior de uma maneira geral. E essas artérias ciliares anteriores também vão ser importantes para a nutrição da região mais anterior aí da esclera. Além disso, existem os canais emissários médios, que vão ser perfurados pelas vorticosas, que fazem a drenagem da úvea, e os canais esclerais posteriores, que vão dar passagem para os nervos e vasos ciliares posteriores curtos e ciliares posteriores longos. Inclusive, você tem acesso lá no seu aplicativo, nos flashcards, que a gente gosta também de colocar alguns macetes. Então, por exemplo, saber o que passa no canal emissário anterior são as artérias ciliares anteriores. Indo para os posteriores, a gente tem as ciliares posteriores. Aí sobra o médio. Não passa nenhuma artéria ciliar média, porque ela não existe. Mas se lembra das vorticosas, e as vorticosas no fundo do olho marcam o quê? Exatamente o meio, o equador do olho. Então, as vorticosas estão nesses canais emissários médios. Perfeito. E assim, agora a gente entra na parte assim, de inervação e vascularização da esclera, já que a gente já falou dos nervos e das artérias de um modo geral. Primeiro detalhe importante, esclera tem inervação rica ou inervação pobre? Cara, inervação muito rica, né? Esclerite é um dos quadros mais dolorosos da oftalmologia. Quem já atendeu um paciente com esclerite é aquele paciente que está sem lugar, aquele paciente que está com muita dor no olho, tá? Então, esclerite dói muito. Isso é porque a esclera é ricamente inervada. E aí, como é que eu vou saber a origem da inervação da esclera? Não é muito difícil. A região mais anterior vai ser inervada pelos nervos ciliares posteriores longos. Então, eu gosto de pensar assim, eles são longos, eles chegam até a parte mais anterior da esclera, porque eles são longos. E a região mais posterior, os nervos ciliares posteriores curtos, são mais curtinhos, só ficam ali mais restritos à região posterior. E em termos de vascularização, é até uma novidade da nova bibliografia, né? Ele coloca de um modo geral que a vascularização é feita pelas artérias ciliares anteriores, com contribuição das artérias conjuntivais e das artérias ciliares posteriores longas. Ele fala assim, de um modo geral, a vascularização. Então, artérias ciliares anteriores, contribuição das ciliares posteriores longas e das artérias conjuntivais. Mas disso, o que mais cai é o conceito de que o estroma
da esclera, ele é avascular, tá? Então isso já caiu várias vezes na prova, esse conceito, né? O estroma da esclera não tem vasos, ele é nutrido pela episclera e pela coroide, né? Isso é um detalhe que frequentemente é cobrado em prova. Para finalizar a minha parte e cumprir aqui meu compromisso, né? A drenagem linfática da esclera não existe, não tem linfáticos na esclera. E agora só uma palhinha sobre a episclera, o estroma e a lâmina fusca, pessoal. Então vamos lá, são as 3 camadas da esclera de externo para interno. Então, episclera, como eu falei lá na parte do Flavinho, está super aderida a tênon na região perilímbica, essa adesão diminui em direção ao equador, então é a porção mais superficial, depois vem o estroma e depois vem a lâmina fusca. Sobre a episclera, eu tenho que saber que é um tecido conjuntivo fibrovascular. Como assim? Tem, né, colágeno, fibro, né? Fibro vem de fibra, colágeno, fibras elásticas, beleza. Vascular, por quê? Muito vascularizado, né? Então, esses vasos que a gente vê aqui na superfície do olho estão na conjuntiva e na episclera. Inclusive, vai ser muito importante para a nutrição do estroma da esclera. Né? Basicamente isso. Não tem que saber muita coisa de episclera. O que mais cai é essa questão da adesão a tênon e essa questão dele ser um tecido conjuntivo fibrovascular. Sobre o estroma, né, a porção mais espessa da esclera, o que cai? Qual tipo de colágeno? E aqui é simples porque é o mesmo da córnea, então fica fácil de gravar, colágeno tipo 1, tá? É o mesmo tipo colágeno predominante na esclera e na córnea. Tipo celular é o fibroblasto, tá? Então fibroblasto, só que tem que gravar que o estroma da esclera tem baixa celularidade. Então também é fácil de gravar porque o estroma da córnea também tinha baixa celularidade. Então, né, é mais fibra, é mais colágeno, pouca célula, tá? Então, fibroblasto, baixa celularidade. Os proteoglicanos, tem o decorin e o biglicano, então um pouco diferente da córnea, decorin e biglicano. Além disso, tem os glicosaminoglicanos e as fibras elásticas. Por fim, vem a lâmina fusca. Lâmina fusca é a parte mais interna, ela está em contato com o quê? Na região mais anterior com o corpo ciliar e na região mais posterior com a coroide, que são tecidos pigmentados, é a úvea. Então, ela tem muitos melanócitos também, ela se assemelha ali com o tecido uveal. Além de melanócitos, vai ter fibras elásticas, macrófagos, colágeno também, com feixes mais frouxos. É isso que eu tenho que saber sobre a lâmina fusca. E ela tem um detalhe importante, que ela vai ser um elemento importante ali no fluxo úveo-escleral do humor aquoso, porque ela está justamente contínua com esse espaço supraciliar. Tá? Então, aquele fluxo alternativo do humor aquoso pela via úveo-escleral vai passar ali por essa região da lâmina fusca. Agora, realmente, para finalizar, uma comparação entre córnea e esclera que eu gosto de dar em aula, porque é fonte de questão. Então, assim, primeiro, hidratação. Quem é mais hidratado? É a córnea. Córnea 78% de hidratação, esclera 68% de hidratação. E eu acho bom pontuar isso porque a gente sempre associa muita hidratação com opacidade, né? E aí você pensa, poxa, se a córnea é mais hidratada, ela pode ser mais opaca. Mas não tem a ver com isso, né? A córnea, quando ela está muito hidratada, aumenta em relação a esse nível de 78%, ela pode ficar opaca, beleza. Mas a diferença entre córnea e esclera é muito mais pela organização do colágeno, que é muito organizado, né? O Dani gosta de falar que ele é ordeiro na córnea e é meio desorganizado as fibrilas de colágeno na esclera. Então, essa é o que vai gerar essa questão da opacidade. Além disso, a córnea, a esclera, ela é mais rígida do que a córnea, e isso é muito importante, porque imagina, como os músculos estão presos ali na esclera, os músculos oculares externos, se a esclera se deformasse muito fácil, ao mexer o olho assim de um lado para o outro, a esclera ia se deformar também, e isso poderia até gerar alteração de visualização das imagens, já que a retina está ali repousando sobre a coroide e sobre a esclera. Então é muito importante que ela seja rígida, ou seja, não se deforme muito fácil. Porém, embora ela seja mais rígida, ela é menos resistente ao trauma do que a córnea. Então, ela é até pouco intuitivo isso, né? Então, rigidez diz respeito ela é menos fácil de deformar, mas ela é menos resistente ao trauma. Então, se você tiver um trauma contuso de alta intensidade, é mais provável você perfurar a esclera. Isso por conta muito mais dessa organização do colágeno, que é menos organizado e tudo mais. Tá? Então, tem muito mais chance de perfuração com trauma contuso na esclera do que na córnea. A córnea vai ser muito mais suscetível aos traumas penetrantes, né, mesmo. Então, cumprir. Agora vamos ver se o Pedrinho vai conseguir cumprir hoje na parte não vai dar tempo do cardio. Esclerites e episclerites. Corram aí, galera, que vai ser... Então, Bernardo, aproveitar aqui para entregar o melhor conteúdo dentro do tempo que a gente combinou.
Então, pessoal, antes de começar a minha parte, eu gostaria de convidá-los para fazer o simulado, tanto de órbita quanto de córnea e conjuntiva, os assuntos que nós já abordamos aqui no podcast. Tem questões ali dos temas mais prevalentes e também temos questões de temas que não são tão prevalentes, mas que podem, porventura, cair na nossa prova, tá bom, pessoal? E aqui, para finalizar, vamos falar das esclerites e das episclerites, que são patologias que caem também em uma questãozinha ali por ano. Então, nas últimas 5 edições da prova do CBO, tivemos 4 questões. Então, pessoal, um tema muito prevalente no seu pronto-socorro oftalmológico, queixas agudas, que nós temos que diferenciar bem. Vamos sempre fazer a comparação entre as episclerites e as esclerites. Primeiramente, vamos falar ali do quadro clínico. Um paciente que ele chega no seu pronto-socorro com um quadro de hiperemia, um desconforto leve, uma sensação de corpo estranho ocular, isso deve nos direcionar principalmente para o quadro de uma episclerite. Igual o Bernardo já citou, a maioria das esclerites, eu vou falar que aquela estrelinha da prova não causa dor, mas as esclerites, de forma geral, doem muito. Então, temos que fazer essa diferenciação. A paciente geralmente é uma mulher entre 20 e 60 anos, é a epidemiologia mais comum, também cobrada na prova, e é um quadro que, na maioria das vezes, ela é idiopática. Então, em 70% dos casos, idiopática, e 30% dos casos tem alguma relação com doença sistêmica, em especial doenças do colágeno. Então, pessoal, esse paciente, você vai analisar, igual o Dr. Hirata, nosso chefe lá das uveites do HC, ele fala, só de olhar para o paciente, você tem que avaliar esse paciente, o padrão de hiperemia, sem olhar o paciente na lâmpada de fenda. Você vai ver que não é aquela injeção ciliar. Você pode ter um padrão mais difuso, né, que é a episclerite simples, ou pode ter um padrão nodular. Tá na imagem aqui, ó, a episclerite simples, né, que não forma um nódulo, né, então essa é a diferença. Da forma simples, é só essa hiperemia mais superficial, e você vê que é uma hiperemia mais rosada, né, que é diferente da hiperemia violácea da esclerite, que a gente vai mostrar daqui a pouquinho. Isso que o Hirata, além disso que você falou que não é na lâmpada de fenda, ele também sempre fala, e os livros trazem isso, que você tem que ver na luz natural. Às vezes ele leva naquele cantinho ali do ambulatório, onde tem a janelinha, que é a melhor forma de você avaliar a coloração, o padrão da hiperemia. Então você vê que é mais rosada. Então essa é a episclerite simples, e aqui, ó, a episclerite nodular. Então acontece a formação de um nódulo ali, e ele é um nódulo bem superficial, que se você pegar um cotonete, você consegue mover ele independente ali da esclera, tá? O que é diferente das esclerites nodulares, que é um nódulo mais imóvel. Então, você pega um cotonete e você consegue mover esse nódulo, tá? Excelente. E uma outra coisa importante é, a esclerite, ela na maioria das vezes é unilateral. A forma simples, que pode ser tanto difusa quanto setorial, ela é bilateral em cerca de 40% dos casos. E a nodular, ela é bilateral em cerca de 13% dos casos. Isso é importante saber. Outra coisa fundamental para a sua prova é o teste da fenilefrina. Você faz o uso da fenilefrina e quando você tem uma melhora completa dessa hiperemia, você tem uma episclerite. Se você tem uma melhora parcial, você fala também na esclerite. Por que eu falo em melhora completa e melhora parcial? Isso também aprendi lá com a doutora Joyce, com o doutor Hirata, lá no nosso departamento de uveites, que a fenilefrina faz a constrição do plexo vascular superficial da episclera. Então, como a episclerite, nós temos a dilatação somente desses vasos, nós temos uma vasoconstrição localizada ali que melhora todo o quadro. Nas esclerites, nós temos tanto o comprometimento do plexo superficial quanto do plexo profundo. E a gente não consegue fazer a vasoconstrição do plexo profundo. Então, ao fazer o teste da fenilefrina nas esclerites, nós temos uma melhora parcial. Certo, pessoal? As episclerites, aqui, para a gente finalizar, ela é um quadro geralmente ali que se resolve espontaneamente, mas casos muito sintomáticos, nós podemos fazer o uso ali de anti-inflamatórios não esteroidais e corticoides tópicos, tá bom? Corticoides sistêmicos, a gente não usa tanto, né? Só para ilustrar aqui o que o Pedrinho falou, né, e resumir esse assunto, né, a gente tem na episclerite um quadro brando, né, então paciente pouco sintomático, um desconforto leve, aquela hiperemia localizada, geralmente não tem associação com doença sistêmica, portanto, você só precisa investigar se forem quadros recorrentes, então se for o primeiro episódio, você não precisa investigar. Tá? Se forem quadros recorrentes, aí você vai buscar, né, será que tem uma artrite reumatoide por trás, doença de Crohn, outras doenças do colágeno. Esse primeiro episódio não precisa fazer nada. Então, geralmente, o paciente não tem nenhum acometimento intraocular, não tem baixa visual, é um quadro
realmente brando e que melhora espontaneamente entre 2 semanas. Então, o tratamento é só sintomático, só se o paciente estiver muito queixoso, geralmente com anti-inflamatório não esteroidal. Mesmo os corticoides tópicos, geralmente a gente guarda para casos muito sintomáticos, né? Geralmente não é necessário, tá? A gente sabe que os corticoides têm efeitos adversos, então a gente prefere aqui anti-inflamatórios não hormonais. Agora vamos falar das esclerites, né, Pedrinho? Então, pessoal, nas esclerites, nós temos que classificá-las muito bem. Mas antes de entrar ali no quadro específico, eu vou falar principalmente do quadro geral. Um quadro de uma dor intensa, uma hiperemia profunda, violácea, igual o Bernardo falou. O paciente, ele tem já uma maior associação com comprometimento sistêmico, então muitos quadros a gente tem que fazer uma investigação. Só que a da prova, pessoal, a grande estrela, ela não cursa com dor. É aqui que a prova do CBO quer pegar o aluno, que é a escleromalácia perfora. Sempre você tem que lembrar que a escleromalácia perfora, ela tem muita associação com o quadro de artrite reumatoide, que pode também gerar outras formas de esclerite, mas que é característica de gerar escleromalácia perfora. Ela geralmente é bilateral, cursa com afilamento escleral e formação de estafilomas. Então, vocês vão olhar aqui na imagem, a gente vai ver a formação de estafiloma, a formação ali, né, a gente consegue ver ali por transparência a uve, e o mais interessante, esse paciente chega tranquilo no seu consultório, com a visão de 20/20, o quadro é dramático, né? E ela raramente perfura espontaneamente. Porém, se tiver um trauminha ali, mesmo que bobo, a gente pode ter uma perfuração. Como vocês podem olhar, um quadro bem dramático. Falando um pouquinho de classificação, até para o Pedrinho descansar a voz dele, que está meio gripado, é o seguinte, eu gosto de explicar assim, a classificação é até como eu faço na aula que vocês já viram. Então, primeira divisão que eu faço, esclerite anterior ou esclerite posterior? Beleza, você acomete a parte anterior ou posterior da esclera, não é muito difícil de entender. A anterior, a gente subdivide ela 2 vezes. É necrosante ou é não necrosante? Também é fácil de entender. Tem necrose do tecido escleral ou não tem necrose? Beleza. A não necrosante eu ainda divido em difusa ou nodular e a necrosante eu divido em com inflamação e essa forma que o Pedrinho mencionou, que é essa que está na imagem, escleromalácia perforans, que ela é chamada também de necrosante sem inflamação, embora seja uma falácia, porque tem inflamação, vasculite oclusiva, mas é que como não tem dor, ela vai sendo aí chamada de sem inflamação. E é muito importante essa classificação, porque ela vai ter muita influência na maior ou menor associação com doença sistêmica, tá? Por quê? A esclerite posterior e a esclerite anterior não necrosante tem baixa associação com doença sistêmica, por volta de 1/3, tá? Então, posterior e anterior não necrosante. Já as esclerites anteriores necrosantes têm altíssima associação com doença sistêmica. A com inflamação, 80% de associação com doença sistêmica, e a escleromalácia perforans, mais ou menos a mesma coisa, sendo que 2/3 dos casos vão ter associação especificamente com artrite reumatoide. Né? Então, a associação sistêmica é muito forte nessas formas necrosantes. E as principais doenças, artrite reumatoide, granulomatose com poliangiite ou granulomatose de Wegener, poliarterite nodosa, policondrite recorrente e as infecções, né, como sífilis, varicela zoster, TB, hanseníase e várias outras, assim, né? Então, como o Pedrinho falou, é uma condição que vai ter uma hiperemia muito mais profunda, muito mais violácea, vai ter bastante dor, né? Inclusive que o paciente acorda à noite, aquele relato bem característico. E quando a gente faz o teste da fenilefrina, tem apenas um clareamento parcial, como o Pedrinho já mencionou. Eu gosto de dizer o seguinte, aqui você tem que investigar sistemicamente sempre, tá? Porque a chance de ter uma doença sistêmica por trás, ela é significativa e doenças sistêmicas, inclusive, que podem causar a morte do paciente, né? Se não diagnosticadas, doenças graves. Né? Então, a gente vai investigar com anti-CCP e fator reumatoide, a artrite reumatoide, vai investigar com CEANCA, a granulomatose de Wegener, lembra lá da granulomatose de Wegener, FAN, C3, C4, sorologias infecciosas, e em casos duvidosos refratários, até uma biópsia da esclera, porque você pode, através da histopatologia, chegar no diagnóstico etiológico. Uma coisa que cai sempre, pessoal, é saber, inclusive, nuances dessa investigação sistêmica. Então, o fator reumatoide, ele é presente em 80% dos pacientes que tem, então ele é bem sensível, mas o mais específico para fazermos esse diagnóstico é o anti-CCP. Já caiu na prova do CBO, você tem que decorar isso. E outra coisa é que é tão grave isso que o paciente que tem uma forma necrosante, cerca de 30% deles falecem em 5 anos da doença sistêmica de base. Então, é um dado que realmente chama bastante atenção.
Voltando aqui para as imagens, olha só, então vamos falar aqui da forma anterior não necrosante, que tem a forma difusa e a forma nodular. A forma difusa tem essa característica, né? Não acontece a formação de um nódulo, uma hiperemia bem profunda, uma hiperemia muito importante. E como é que você bate o olho e sabe que não é necrosante? Porque não tem nenhuma área isquêmica, não tem nenhuma área avascular, tá? Então é isso que vai marcar para a gente que é uma forma não necrosante. Essa aqui é que tem menor associação com doença sistêmica. E eu vou mostrar para vocês a forma nodular, essa aqui, ó. Forma nodular, ela tem uma associação com doença sistêmica baixa também, mas ela pode evoluir para a forma necrosante. Então você tem que ficar um pouco de olho na forma nodular. Percebam que é um nódulo mais profundo do que esse nódulo aqui que eu tinha mostrado para vocês, que era da episclerite. Olha só como ele é mais superficial. Dá para nitidamente ver que aqui é um nódulo superficial e aqui, ó, um nódulo mais profundo. Não, aqui já é a forma necrosante, perdão. Aqui um nódulo mais profundo, beleza? Falando agora da forma necrosante, pessoal, olha só, queria mostrar para vocês na imagem também, porque frequentemente cai em prova. Olha só, imagem da Academia Americana. Essa área que a seta está apontando é uma área avascular. Isso marca para a gente que é uma esclerite necrosante, tá? E aí até na imagem com fluoresceína percebam que está faltando epitélio ali, está até corando com a fluoresceína. Então é uma doença grave, tem um risco de perda visual permanente nesses pacientes, tá? Risco grave até de perda ocular nos casos mais dramáticos, como o Pedrinho falou, risco de mortalidade de 30% em 5 anos. Essa aqui, a chance de doença sistêmica subjacente é muito relevante. E, pessoal, como é um quadro super grave, nós também temos que fazer um tratamento sistêmico para todas as esclerites. Para esclerites anteriores não necrosantes, a gente inicia o tratamento com anti-inflamatório não esteroidal por via oral, e a primeira resposta que nós vamos observar é uma melhora da dor. Então, a hiperemia não é o que nós vamos utilizar como marcador clínico, então é a melhora da dor. Se esses pacientes eles não evoluírem bem, aí a gente aumenta, né? A gente faz corticoterapia via oral e depois, caso precise, tanto corticoterapia ali subtenoniana quanto uma investigação mais sistêmica. E na necrosante, pessoal, aí já temos que ser mais agressivo. Vamos investigar, né, a doença sistêmica, como o Bernardo falou, e fazer pulsoterapia, né, com corticoides para que possamos barrar esse quadro que é muito intenso. E, a longo prazo, associar imunossupressores que foram cobrados na nossa prova de 2024. Lembrar do metotrexato, da azatioprina e, casos mais graves, lembrar também dos biológicos. E existe um imunossupressor que é muito eficaz para artrite reumatoide, que é o metotrexato, e a ciclofosfamida tem uma alta eficácia na granulomatose com poliangiite ou granulomatose de Wegener. Isso que o Pedrinho falou é importante, né? O tratamento aqui ele é sempre sistêmico. Isso é muito relevante, cai em prova com frequência. Já teve uma vez que ele colocou lá, essa doença pode ser tratada com corticoide subtenoniano. Não é a primeira escolha, porque o tratamento ele é sistêmico, tá? Porque tem uma chance muito grande de ter uma doença sistêmica subjacente. Então, nas esclerites anteriores não necrosantes, geralmente a gente começa com AN via oral. Nas esclerites posteriores, que já vai ter perda visual muitas vezes, os corticoides por via oral. E nas esclerites necrosantes, a gente considera pulso, como o Pedrinho já mencionou. E só para a gente mostrar aqui que a gente ficou batido, a esclerite posterior. Então, assim, a esclerite posterior, ela gosta de cair na prova, né? A gente já falou dela um pouco em órbita, né? Então, como a esclera posterior está inflamada, acaba causando descolamento de coroide, descolamento de retina seroso por contiguidade, acaba acometendo e transudando ali para o espaço subretiniano, espaço coroidal. Então, se você vê no fundo de olho, vai ter DR seroso, vai ter dobra de retina, dobra de coroide, vai ter inflamação do nervo óptico, com defeito ocular relativo, com baixa visual. E o que mais cai em prova é o sinal do T no ultrassom, que é justamente essa esclera posterior espessada, formando um líquido aqui no espaço subtenoniano e formando esse T com a hipoecogenicidade aqui do nervo óptico, tá? Então, esclerite posterior tem baixa associação com doença sistêmica, mas causa baixa visual, então também são quadros bem graves. E o sinônimo dela, né, pessoal, lá do bloco de órbita, é o pseudotumor ou inflamação idiopática orbitária anterior. Não vamos nos esquecer. Que foi daquele jeitinho que eu até citei no outro podcast, né? Que o olho tem ali mais ou menos 24 milímetros e a profundidade da órbita é 40. Então, embora a gente fale de esclerite posterior, ela está na parte anterior da órbita. Boa, pessoal. Queria agradecer mais uma vez a audiência de todos vocês. Queria agradecer a presença dos meus colegas. Foi uma discussão muito bacana.
Espero que vocês tenham gostado aí do podcast. Até a próxima. Valeu, tamo junto.